Infração de trânsito, página 19. Infração de trânsito é toda desobediência ao Código de Trânsito. Desobedecer ao Código de Trânsito é infração. E toda infração tem penalidade? Nem toda. Se você em 12 meses não teve infração nenhuma, se você foi infracionado uma infração média ou uma infração leve, exemplo, dirigir com a mão só é média, leve, buzina, 2 exemplos. Uma das duas, você vai ter essas infrações convertidas em ou uma ou outra, vai ter a advertência por escrito. E aí está logo no início aí de penalidade. Uma mão só. Qualquer forma. Comendo sanduíche, bebendo água, fumando, não pode. Cobrando tarifa, vamos melhorar. Ônibus, motorista tá dando troco. Mas assim, você dirige com a mão As duas mãos no volante. Mas Não. não passa nada. Toda vez que você for fazer os comandos do carro, não tem problema. Inclusive, você pode sinalizar com o braço para fora para dizer que vai entrar para a esquerda, para a direita ou pedir para reduzir velocidade. Pode. Para acionar os comandos do carro, óbvio. Porém, dirigir fumando, cobrando tarifa, bebendo garrafinha d'água, falando no celular. Celular é o mesmo artigo. Tanto segurando ou manuseando o celular é o mesmo artigo. Olha só, permitido nunca foi. Só que as empresas de ônibus têm um lobby forte nisso daí. Você quer ver uma coisa? Infração de trânsito. Infração de trânsito é você dirigir com o limpador de para-brisa desligado. Quem já prestou atenção que o limpador da direita do ônibus fica desligado, só fica ligado da esquerda quando chove? Todos os ônibus fazem isso. Só o da direita. Não, é para não gastar, pô. Não gasta, porque o pensamento dele é o seguinte: aquele para-brisa enorme, o motorista de ônibus só precisa daqui. Mas é claro que a visão periférica tem que estar boa, ele tem que olhar para lá. Mas desligam e ó. Eu conversei com uma aluna que ela trabalhava na 1001. Falei, pergunta o pessoal lá, por que eles fazem isso? Eles falaram que fazem isso mesmo, não sei o que, não deram muito detalhe, mas fazem. Não pode, é infração de trânsito. Então, dirigir cobrando tarifa é infração de trânsito, sim. Mas também dirigir tomando água, dirigir bebendo, comendo sanduíche, saiu de casa às pressas, o café da manhã foi dentro do carro, não pode. E quando tem o celular, segurando o celular, ou falando, manuseando, ou segurando, a infração vira para gravíssima. 7 pontos na carteira. Eu sempre falo o seguinte: vocês têm mais experiência com o celular, mais contato com o celular, mais convivência com o celular do que dirigindo. Quando vocês forem dirigir, vocês vão ter que criar um hábito de não ter o celular com vocês. Ou seja, desligar e botar na bolsa. Porque deixar no vibracol também não adianta. Escutou? Coça. Vai querer ver. Pô, Guto, mas e eu que sou motoboy, vou fazer o quê? O pessoal de aplicativo de Uber, eu levei uma multa manuseando o celular, pegando uma corrida. E aí? Claro, pô. Mas aí eu te falo o seguinte: como que trabalha com aplicativo de moto ou de carro? Desse jeito. Você vai lá e mexe no celular para aceitar a corrida. Manuseia o celular, gravíssimo. Por que permite então? A profissão é... Então, nem toda infração vai gerar penalidade, multa, porém, penalidade é de respeitar o código, tem uma penalidade, é uma infração. E aí, de advertência por escrito, a gente passa para multa. Penalidade de cunho pecuniário, valor, dinheiro, aplicada pela autoridade de trânsito com competência sobre o local onde aconteceu a infração, aplicada ao infrator de trânsito. Por exemplo, aqui no centro você vai encontrar a guarda municipal. Hoje cedo o Detran estava dando dura em frente ao Bradesco. E aí vai. E o objetivo era a moto. É porque tem é mais fácil de ser apreendida, é mais fácil de levar
que eu vou dizer para você? Eles estão dando foco em moto sem placa e moto com cano de descarga barulhento. Se você olhar, não, a moto tem que estar. IPVA ninguém sabe que está atrasado. É só licenciamento. IPVA é dívida fazendária. Se sua moto vence em dezembro e você não pagou seu IPVA em março, não tem problema. Você pode pagar em dezembro e fazer seu licenciamento. Desceu da moto, desceu, foi fiscalizado, parou com a moto, documento da moto está aqui. Está licenciado? Não fala mais nada. Entrega, ele verifica e te devolve. Acabou. Ah, tá, mas tá falta IPVA. Vai pegar um cara maldoso, não do Detran, e vai dizer para você assim: ah, falta IPVA, então a gente vai ter que acertar. E vai perder o dinheiro, ele não vai pagar IPVA nunca. Aí eu paguei o GRT atualizou. Sim. Lá, tipo, eu paguei o IPVA não, só paguei o GRT, atualizou no 23, mas o IPVA tá pendente. Mas tem que pagar, mas ninguém sabe que tem que pagar. Quando eu entro no aplicativo, tá lá, exercício 23. Se puxar, só o Detran que vê, óbvio, né? Agora é. Não. Mesmo, qualquer um pode ver. Se eu entrar na internet agora, eu sei se a moto ou o carro pagou. Mas isso é uma dívida fazendária, não é competência de fiscalização. Não pode deixar de rodar por causa disso. IPVA não reboca, não multa, não tem infração. Ué? Aí você pega. Então, se o policial revocar, eu sou habilitado. A minha moto está com um ano atrasado, né? Por exemplo. Bom, peraí, se tem um ano atrasado e não consta o exercício 23, já era, vai ficar. Mas se o IPVA não está pago, mas está licenciado, não importa. Por exemplo, licenciamento você fez em 2022. Sim. Dezembro, um exemplo. Ele vale um ano. Você tem até dezembro de 23 para fazer o licenciamento. Pronto, está licenciado. Ah, o IPVA venceu em março, eu não paguei. E daí, não é problema. Então, um amigo mentiu, falou que a moto dele estava certa, faltava só IPVA para pagar para permanecer. Bom, se falta só o IPVA e ele não licenciou, não tem jeito. Vai levar, eu não pode andar sem licenciamento, não anda. Mas IPVA não revoga nada. E principalmente na lei seca. Estava no 22, o 23 geralmente deveria já venceu. Se ele estava no 22, está rodando no 23, se está na data, ele tem que rodar licenciado. Venceu o licenciamento, já era. Você tem que estar com o carro com exercício 23. Acabou. Moto, carro 23. Bom, então, suspensão do direito de dirigir. Você pode suspender por pontos, ou seja, você foi multado e somou tantos pontos que deu suspensão. A gente vai entrar nesse mérito daqui a pouco. Ou você pode tomar uma multa que suspende. Exemplo, pilotar sem capacete, suspende a carteira. Álcool em direção, suspende a carteira. Então, tanto o carona como o piloto tem que estar de capacete. Senão, gravíssima, vai tomar uma suspensão o piloto. E um monte de gente anda sem capacete como se a cabeça não fizesse falta. E agente de fiscalização anda às vezes sem capacete. Quer ver uma coisa? O policial pegou a moto aqui, tem que remover. Não tem reboque. Ele trepa na moto e leva para o depósito ali. Mas esse capacete? Ele pode? Não. Passa a viatura, a moto atrás, levando. Mas se você tirar uma foto, você pode conversar com ele. Você vai fazer o quê? Você pode ir no posto ou você sai? E detalhe, a moto não é dele. Se alguém multar a distância, o agente for multar, Vai cair para mim? vai cair para o dono da moto. Se o dono da moto fosse querer alegar que a moto estava apreendida. Ele vai ter que provar. Entendeu? Então, agora, se está indo para o depósito, tem algum motivo para ir. O policial está levando? Está só agilizando a coisa. Está certo? Não. Mas quem tinha que estar certo era o dono da moto. Não está, então não vamos entrar no mérito. Ah, mas o quê? Você está certo para andar na via? Não, então não anda. Perdeu, se rende. Acabou, não discute. Agora, você tem direitos como cidadão. Uma blitz da lei seca em São Cristóvão,
ali perto do metrô de São Cristóvão. Um cara foi parado, licenciamento atrasado, blá blá blá, reboca o carro dele. O cara começou. Porque bandido você não sobe o morro para pegar, só pega carro de trabalhador. E começou. Eu quero ver o carro de todo mundo que está aqui nessa operação. Quero ver os carros da Lei Seca, eu quero ver os carros todos aqui, quero saber se está tudo legal. O da viatura da PM veio do batalhão para tomar conta da operação, para dar proteção à operação. O da Lei Seca estava tudo em dia. Estava com o licenciamento vencido. Reboca. O Detran foi, rebocou, mandou pro depósito do carro da PM. O quê? Rebocou o carro da PM? Estava vencido. O cidadão teve o direito de fiscalizar. Agora eu quero ver o documento de todos os carros. O meu eu perdi, mas eu quero ver. E se ele se negar? Como? Eles têm câmera, correto? Mas quem vai se negar? Ele tem direito, pô. Por favor, eu quero ver o documento de todos os carros. Eu acabei de falar que o etilômetro tem um atestado de aferição. Que ele tem na primeira filipeta emitida para mostrar que ele estava zero. Tudo à disposição do cidadão. E todos os carros da operação têm que estar em dia. Ele teve coragem de pedir, pô. Ele pediu, o Detran fiscalizou tudo, o da PM estava revocado. Eu não sei se você tinha visto o Gabriel Monteiro, antes de ser preso. Sei. Ele estava fiscalizando os próprios reboques que revocavam as notas de carro ilegal na rua. Deu um monte errado. Meu irmão, ele revocou quase todos os reboques. Mas ele é um cara que acabou, né, botando a bunda dele na janela, porque ele também estava errado. Não, ele na verdade fez muita besteira. Ele não foi nem perseguido por quem não gostava dele, ele deu mole. Acho que o mais que foi aquele vídeo da O pessoal interno dele já devia estar de saco cheio dele, ninguém aguentava mais ele, começou a vazar as coisas dele. Apareceu. Fazer o quê? Porque geralmente realmente você vê. Eu, como por exemplo, já parei muita brincada assim, graças a Deus, sem sair, os pneus do reboque. A viatura da PM que hoje não faz mais fiscalização de trânsito, lanterna quebrada, para-choque quebrado, amassado, para-brisa trincado. Sem placa, sem numeração, sem adesivo refletivo, que é obrigatório para poder. Um monte de coisa. Isso tem, não tem jeito. Mas você tem direito, Você tem direito. Bom, mas aí, por exemplo, eles têm a câmera, correto? Certo. Eles têm a câmera. Mas sempre tem um outro que desvia. Olha só, o agente de fiscalização tem câmera, o cara do reboque não. Você vai pedir quem é o responsável pela operação? Aí tem dois, tem um militar e tem um civil. Você pode pedir um dos dois. Quem manda é o civil. Eu queria falar com o responsável da operação. Fulano, olha só. Agora eu quero ver a documentação como cidadão, eu quero ver a documentação de todos os carros. Acabou. Tiver errado. Vai revocar. Revocar? Tem que revocar também, tá errado. É lógico. Se não revocar. Não tem como não revocar. Não tem como não revocar. No momento que você pediu e verificou, a câmera tem, na barraca tem câmera, no agente tem câmera, existe uma câmera extra, não sei como é que está, existe uma câmera extra para filmar. Agora, numa blitz da Lei Seca você pode fazer isso. O cara te para numa viatura, num local escuro, num cruzamento. A viatura está ali igual um despacho. Você vai ter que tomar cuidado para reivindicar seus direitos. Da forma que você vai se expressar, onde ele vai te parar. Senão pode ser que nunca mais você reivindique nada na sua vida. Nem o local do enterro você vai ter conseguido, porque não vai ter corpo. Bom, vamos lá. Suspensão do direito de dirigir pode ser por infração mandatória. Infração mandatória é aquela que já começa imediatamente o processo de suspensão. Processo de suspensão. Você não fica com a carteira suspensa imediatamente. Algumas recolhem sua carteira por 5 dias e depois você pega de volta e, quando pega, você vai dirigir até o processo de suspensão acontecer. Aconteceu, sua carteira, seu direito de dirigir está suspensa. Existe tanto o prazo de suspensão, como se houver reincidência, ele pode aumentar. Está escrito aí. Ele passa de 6 meses a 1 ano, se houver reincidência de 8 meses para 2 anos. Primeiro exemplo aí. Bom, a CNH pode ser suspensa por 20, 30 ou 40 pontos. 20 com 2 gravíssimas, 30 com 1 gravíssima, 40 sem nenhuma gravíssima. E aí, quem... Hã?
Porque provavelmente só tem 20, 30 ou 40. Sim, mas aí está falando só de 20 e 30, mas logo daqui a pouco, quando mudar a página, vai ter isso. Então, e ainda tem um benefício para quem escolheu. Quando mudar a página, a gente vai falar disso. Quem escolheu atividade remunerada, que eu sei que tem gente que não escolheu, fazer o quê, né? Quem não escolheu atividade remunerada, perdeu, né? Porque com atividade remunerada vai a 40 direto, com qualquer gravidade de multa. E ainda pode fazer reciclagem antecipada para não deixar suspender, entre 30 e 39 pontos. Reciclagem na habilitação aqui. Quando você tem um número de multas suficiente para suspender, você vai ficar suspenso, por exemplo, 3 meses. Após 3 meses, você faz um curso online de 30 horas. Você tem que entregar a sua carteira, pagar um NUDA, eu acho que era R$90, não sei quanto é hoje. Faz 30 horas online de reciclagem, 10 por dia, faz os exercícios e a prova do online, aprovou no online, pega um certificado, emite um certificado para você, você agenda a prova no Detran e faz a prova no Detran, que é aquela prova de CRCI que tem lá no site do Detran. Faz e pega a sua carteira. Quando você tem atividade remunerada, que você aceitou quando te propuseram a atividade remunerada, você pode, entre 30 e 39 pontos, antes de suspender, fazer a reciclagem preventiva. Essa reciclagem zera os pontos e você pode a cada 12 meses fazer isso. Veja bem, se você não tem pontos, não precisa fazer. Você só precisa fazer quando tem os pontos. E se não tiver o bastante para suspender, segura. Não vai gastar o cartucho à toa, né? Mas é só para quem escolheu a atividade remunerada. Quem não escolheu a atividade remunerada, não vai ganhar, entendeu? Gente, a melhor coisa é não ter multa. A melhor coisa é não ter infração, mas se tiver, tem o benefício. É só mandar a placa ou a nota do carro no CPF. Depende da multa. Depende da multa. Por exemplo, Porque, tipo assim, pra ele te multar sua CNH, ele vai ter que te pagar. bom, depende. Tem multa de radar, ok. Vai pro dono da moto. Se minha, por exemplo, minha moto, não tá no meu CPF não. Tudo bem. Mas se você for parado na via, difícil ele me parar. mas se você for parado numa blitz na via, qualquer veículo, e o motorista, por exemplo, o piloto da moto está sem capacete, ou o motorista está sob efeito de álcool, o carro pode ser do presidente da república, a multa é dele. Sim, mas como que ele vai me notificar? A não ser que ele me parar, CPF e tal. Se você for parado sem capacete, a multa é do piloto. Se você passar sem capacete, a multa vai para o dono, para o proprietário, ou seja, para quem a moto está no nome. Mas se o dono recorrer, ele bota no céu. Mas aí, por exemplo, Bom, mas aí tem um outro risco aí. Ah, não era eu que estava pilotando, era fulano. Tem que provar. Não, Ele tem que ter habilitação, né? Senão. o fulano tem que ter habilitação. Se fulano estava pilotando sem habilitação, você ainda entra no crime de trânsito. Em geral, o pessoal pega assim, aquela pessoa que não tem habilitação, a avó, a tia, o tio, o parente, ok. O problema é, multa quando você não consegue identificar o infrator. Como? Radar. Passou no radar, você não sabe quem é. O carro estava estacionado errado, rebocado e levaram para o depósito. A multa vai para o dono. Vírgula. Foi parado, bebeu e dirigiu, usou droga e dirigiu, está sem capacete, está transportando criança irregular. A multa é do piloto. Então, está habilitado em carro, está dirigindo uma moto. Categoria diferente, a multa é do piloto. Veja bem, qualquer multa que eu não consiga identificar o proprietário, vai para o proprietário. O piloto vai para o proprietário. Se você for parado cometendo a infração, mesmo, por exemplo, você foi parado, licenciamento, o veículo não está licenciado, a multa é do dono. O carro não está licenciado. Você não é o dono é outro. Você é o dono porque é sua, você comprou, mas não está no meu nome. Sim. A multa vai ser para mim. A multa do carro não Licenciamento é do dono. Agora, sem a CNH, vai vir para mim. Se você não estiver portando a CNH, a multa é sua. Porém, não portar a CNH não significa que você não tem.
Numa blitz informatizada, hoje já se pode fiscalizar e ver que você é habilitado. Você paga muito. Não informatizado é outra coisa. Antigamente, mesmo que você fosse conferido, você tem habilitação, mas esqueceu em casa, você seria multado. Hoje não tem mais isso. Hoje não é mais documento de porte obrigatório. E quando o polícia me parou, ele pegou minha placa e pediu meu CPF, me dá seu CPF. Aí eu falei, pô, amigo, eu não tenho de cabeça não. Aí ele olhou pra mim, a moto é sua? Eu falei, não, senhor, a moto é de terceiro, né? No caso, eu trabalho com ela. Você tá todo errado, não tem habilitação, tá na contramão. O que eu faço? Aí pra ele, eu falei, ah, Isentou? a única coisa que eu posso pedir é desculpa, irmão. Porque quem sai da ponte seca quer entrar pra nova cidade. Eu, de moto, particularmente, jogo no cantinho ali na contramão ali na Sai lá no posto. Sai lá do outro lado. No posto. E não, eu vim de Alcântara, sentido São Miguel. Aí tem passa a ponte seca e tem a praça contramão. Sim. Jogo no cantinho ali, eu fui jogar ali, tava sendo presente. Já vindo de lá pra cá, ele parou. A tua sorte é que ele queria crime. Ele não queria trânsito. Ele não Ele puxou meu nome, não tem passagem, nada e tal. Aí eu fiquei até pensando, ele puxou pelo meu nome completo, aí ele pegou tudo, CPF e tal. A minha sorte que ele não me multou, porque eu cheguei a puxar, né? Porque se ele tivesse me multado, ele ia multar o meu CPF e a minha moto. Não. Ia ficar preso na moto a multa, mas ia ficar no seu CPF, porque você estava irregular. Mas o que acontece? O centro presente hoje, a PM só fiscaliza crime, não fiscaliza trânsito. Se ele fiscalizasse trânsito, você ia tomar multa de estar pilotando sem carteira, transitando na contramão e outra coisa, ele levantou por um aplicativo chamado Sinesp Cidadão, que tem no aplicativo, qualquer um pode ter. E ele levantou. Agora, se ele não tem o aplicativo, ele podia te dar uma canseira. Não tem como se identificar, não, ok, vamos para a delegacia, você vai ser identificado lá. Não é preso, nada não, você só está sendo conduzido para ser identificado. Eu fui conduzido. Vou com a moto, não sei se chegar lá não tem habilitação, não é preso? Não, outra pessoa habilitada pode retirar a moto. Isso é medida administrativa. Você vai ficar retido para regularização, ou seja, alguém habilitado pode tirar a moto, se a moto estiver em dia. Geralmente fala que você tem uma hora. Pode ser, depende. No caso deles, você foi para a delegacia, a moto está lá, tem tempo. Você já pega o telefone, fulano, vem para cá habilitado, vem pegar minha moto. Beleza. Mesmo que você seja multado, a moto sai se ela estiver em dia. Agora, se você estiver no final da blitz, está faltando 10 minutos para terminar a blitz, se você chegar lá sem habilitação, pode ficar certo que você não vai chamar ninguém. Você vai ter que chamar depois para buscar no depósito, que ela vai ser removida. Ninguém vai ficar esperando você, que não deveria estar pilotando, uma hora para trazer alguém para levar sua moto vai ser removida. É uma prerrogativa do agente. 8 da noite, começou a operação, você foi parado. Não tem habilitação, foi multado, blá blá blá, agora arruma alguém para trazer, vir buscar sua moto. Em quanto tempo você consegue alguém? Em meia hora, então pode mandar a partir de meia hora, se não chegar alguém aqui, você vai ter a moto removida. Agora, final da operação, você não vai ter essa chance não, vai remover. Porque o cara não vai ficar esperando você uma hora porque você está irregular. É você que vai pagar o pago. Tá? Bom, suspensão por pontos ou por multa, direto. Cassação. Se você tiver seu direito de dirigir suspenso e for pego na via dirigindo ou pilotando uma moto, você vai ter o seu direito de dirigir cassado. Eu estou falando de quem tem a CNH, tá? Porque não tem suspensão para quem está na permissão. Permissão é cassação direto se a multa for gravíssima, grave ou for 2 médias. Então, a cassação da CNH se dá por delito de trânsito, por reincidência em algumas multas, e se você for pego dirigindo, suspenso. Você vai ficar 2 anos sem dirigir, vai ter que voltar para a sala de aula, vai fazer teórico e prático de novo, pagar tudo de primeira habilitação. E aí, aprovado, você pega a sua carteira de volta. Provisória de novo? Não. Não entra na provisória, não pega definitiva. Você vai pegar ela com a validade inicial. Ou seja, se você é habilitado há 30 anos, você vai continuar com aquela data ali. Você vai ser reabilitado. Então, cassação da permissão. Se você for infracionado numa infração gravíssima, por exemplo, você está na permissão, foi pego no celular, muito cuidado.
Depois de você pegar a permissão, se você estiver manuseando o celular e o agente te multar, está certo. Você pode perder por causa de uma multa. Tá, mas aí ele vai ter que me multar, né? Não, ele vai anotar a sua placa. Vamos supor. Ele vai anotar a sua placa e vai dizer que você estava manuseando o celular. É você que se defenda. Tá, mas aí vai cair na minha placa, né? Vai cair o CPF. Que tá Não, mas aí é do piloto, a multa é do piloto. Eu, quando fui multado, Mas como que ele vai me identificar? Se vamos supor, eu passei no trânsito, estou acelerando. agora entendi. Mas olha só, entendi. A moto não está no seu nome, Isso, concordo. entendeu? Vai cair no nome da pessoa Aham. que tiver o dono da moto. Mas se você for parado, já era. Não, se eu for parar. Então, cuidado, a partir do momento que você pegar a permissão, quando for trabalhar com a moto, na hora de atender chamado, na hora de atender corrida com a moto. Encosta a moto num local neutro. Entra numa rua, se for o caso, para não ser visto demais. Atende o chamado e volta. Principalmente na permissão. Se você não criar essa prática, uma hora você pode rodar. Porque eu tomei uma multa na Alameda São Boaventura pegando corrida. E não tenho o que explicar. Então, É que você tem um lugar que leva na risca mesmo. bom, então a cassação da permissão, uma multa gravíssima, uma grave ou duas médias, você vai ter o seu processo cassado, perde tudo que fez, volta para a sala de aula e paga tudo de novo. Frequência obrigatória em curso de reciclagem pode se dar por delito de trânsito, o juiz pode achar, a autoridade de trânsito pode achar que você precisa, que pode estar causando algum dano, ou foi suspenso. Suspenso tem que ter reciclagem. Eu só acho que a reciclagem, ela não tem assim um objetivo, parece que ela não tem um objetivo. Se eu cometi uma infração de trânsito, eu cometi na prática a reciclagem teórica. Eu teria que na reciclagem fazer algo prático. Já que tem a punição, faz direito, mas é só teórico. Bom, página 20. Aí já fala da suspensão do direito de dirigir. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta sempre que o infrator atingir no período de 12 meses a seguinte contagem de pontos. 12 meses a partir da primeira, tá, gente? Não é porque você foi multado em dezembro que mudou de ano, acabou o problema. Você multou em dezembro, de dezembro a dezembro tem 12 meses. Nesses 12 meses você teve a primeira multa, a segunda, a terceira e juntou 20, 30 ou 40 pontos. Cada multa tem um ponto, né? Imagina se já tiver com 30 pontos e fazer uma gravíssima. Uma multa gravíssima. Bom, 30 com uma gravíssima, 37, mas já suspende. O ideal é não ter infração, mas pode acontecer, não é difícil de acontecer não. Bom, 20 pontos com duas ou mais gravíssimas, 30 pontos com uma, 40 pontos com nenhuma. Como eu falei, existem infrações que suspendem direto. Aí dá o exemplo, se você passar num radar de velocidade com 50% acima, mais de 50% acima da velocidade da via, você pode ter sua carteira suspensa. Exemplo, a via tem um radar de 40, você passou a 71, por exemplo. Deixa eu só ver aqui. O radar é de 40. Mais 21, para dar 61. Você passou a 68 no radar de 40. Deu mole, passou. Você vai tomar uma multa que suspende sua carteira. A 60 por hora, não estou falando de 150, 200 por hora não.
a 60 por hora, 68 por hora. Se você passar no radar de 40, vai equivaler a 61, que seja 40 mais 21. Ou seja, 20 é 50% de 40. Metade de 40, mais 1, 61. Existe a velocidade medida e a velocidade considerada. A velocidade medida até 100 por hora é menos 7 quilômetros. 68 vira 61. Então, se você passar a 67, você vai tomar uma infração grave. Se passar a 68, gravíssima, vezes 3. 293 vira 880, 7 pontos na carteira e suspende a sua habilitação. Então, essa é uma multa que já daria para você suspender a habilitação sem tantos pontos. Bastou 7 pontos aí que já suspende. Álcool em direção já suspende. Sem capacete já suspende. E aí vai. Esse radar é tão bravo assim? Rapaz, não sabia disso, não. Se você passar mais de 50% da velocidade da via, uma via de 40 você passar a 68. Falta aquele do Laranjal, eu já passei a 80, 90, aquele de 40 que era da direita. Mas aí você botou a mão na placa, não foi não? Botei. Ah, bom. Mas deixou, né? É. Bom, então, aí outra coisa, cuidado com placa tapada. O cara vai te ver lá na frente, você vai tirar a prova. Placa tapada não a mão, né? A mão botou, tirou, acabou. Nós não estamos falando que está certo ou está errado, mas a mão é outra coisa. Tem gente que vai lá, pega um cartão de visita, bota no na placa, bota a fitinha do Nosso Senhor do Bonfim, bota papel em cima e tapa a placa. Placa tapada não tem conversa, parou na fiscalização, reboque. É crime, né? Não, pode ter sido um crime, ou seja, você pode ter roubado alguém, pode ter matado alguém, está tapando a placa para isso. Mas por conta dessa dúvida, a moto vai para o depósito. Placa elegível, tapada, coberta, depósito. Se você tiver dispositivo anti-radar, que fica no guidão para levantar a placa pode estar abaixada na posição correta. Se o agente descobrir que tem um dispositivo, ele manda para o reboque também. Vai para o depósito. Mas você também é multado? Isso existe. Você também é multado? O quê? Dispositivo anti-radar? Tem, pô. É multa. Você tem que vai multar. Essas motos de mais de 150 cilindradas, essas que são maiores, é mais sério. Eu vou dar um exemplo de. Sabia, não? Gente, a Na forma minha mais cabeça é fácil igual de aquele usar. chupacabra de caminhão. Eles usam. Era um A forma dispositivo melhor é para ser claro. que usava. Misericórdia, onde você passa. Esses aqui são eletrônicos, eles enviam um sinal e recebem outro. Tem uma película que bota na placa, que a placa, você tá do lado da placa, você vê a placa, quando tira a foto some. Essa daí eu gostei. É. É bom. Esse aqui da moto, ele levanta. O da moto ele levanta a placa e fica com o comando no guidão. Porém, esse do adesivo é importado. Você pode ver que alguns números aqui são de outras placas. Aqui, ó, a placa levantada aqui, ó. Aqui a película. Você para do lado da placa, a placa está ali, você está vendo a placa. Tirou foto, não aparece. Não, não é refletivo não. Não capta a imagem. Acaba funcionando como se fosse isso aí que você está falando. Essa daqui, pelo visto, ó, tem um adesivo daquele em cada número. Na foto não aparece. Então, o dispositivo anti-radar, esse aqui, mede o radar à distância. O GPS é um dispositivo anti-radar, ele te diz qual radar que vai ter e te avisa para você passar a menos velocidade. Mas o da placa, levanta a placa para cima e para baixo. Igual aquela vez que a gente faz isso. É, isso aí. Aqui, gente. Ih, rapaz. Ah, que gracinha. É Lucas. Então, Eu já cheguei a arrancar a placa e botar no baú por causa disso aí, então, porque você que não conhece a placa, eu não conheço praticamente nada, eu andava só para fazer a entrega mesmo ali, então radar, meu irmão. Você arrancar a placa pior, cara. É, e o medo de você tomar
Acabou de cair, né? A conversa mais fiada que tem. E eu ainda jogava o parafuso fora. O parafuso lá argumenta aqui, pô, olha, pode jogar no meu baú, mas ele já falou, meu amigo, não importa, o seu baú já está errado, está sem refletivo. Aí eu já esqueci o placa, só na choradeira mesmo, meio pedir ali, orar para liberar, porque se chegasse agora já era. Só para vocês terem uma ideia, o que é o dispositivo anti-radar? É, o negócio é surreal, eu vi todo mundo mesmo. Agora foi, tá quitando. Foi direitinho. Esse dispositivo não precisa a placa estar fora, não. Se a placa estiver fora da posição, ótimo, vai pegar. Mas se não tiver aí, achar o dispositivo... Bom, eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que eu sei a resposta da maioria. Para que se esconde a placa? Hã? Exemplo de merda. Ou tá passando na velocidade errada, tá sem orientação, tá sem capacete. Matar alguém você não pensa, né? Roubar alguém ninguém pensa. Tá usando a placa desse jeito para cometer um crime de agressão. É só para vocês entenderem por que existe a punição de rebocar a moto e tudo mais. Porque a gente só pensa na multa. Ah, nós estamos sendo oprimidos pela essa estrutura de multa de... Não, o cara pode ser um criminoso. Como é que prova? Vídeo, você que tem que provar, a moto é rebocada, acabou. Então, o agente quando reboca é por isso. É igual tapar a placa com bicicleta para viajar. Pô, mas o cara está viajando com a família e a placa está tapada. Ele pode passar no radar, ele pode atropelar alguém e fugir. A bicicleta tem que ter um segundo para-choque, ou a placa ali, ou a bicicleta no teto. Não pode tapar a placa. E o que mais se vê viajando é isso. E não tem vírgula. Ah, eu jogo a bicicleta fora, não importa, o carro vai para o depósito. Tem jeito. Então, cuidado, porque às vezes a gente só pensa na coisa mais ou menos, na coisa mais suave. Ah, não, é porque essa indústria da multa, não, o cara pode ser um criminoso. Vou criar uma situação. O cara parou para te fazer uma pergunta, você olhou para o carro, ele abaixou o vidro, você vê uma bicicleta na mala e uma mala no bagageiro em cima. Ah, está viajando. Aí quando o vidro abaixa, pois não, me dá seu telefone. Tchau, some. Aí ele vai parar no próximo. Eu queria uma informação. Ah, pois não. Seu telefone é iPhone, me dá aí. Ah, mas era um carro. Cadê a placa? Está tapada pela bicicleta. Os caras, quando a gente coloca, por exemplo, geralmente no semáforo, quando a gente vê no corredor que fala, geralmente é assim, ó. Caraca, chato, né? A mão levanta o vidro. Quem vai parar no sinal tem que tomar cuidado. Seja de moto ou seja de carro, tem que tomar cuidado. Às vezes você não é nem criminoso, mas você se sente um criminoso do jeito que o cara te olhou ali, levantou o vidro. E outra coisa, motociclista na hora de parar no sinal, para que vai parar em cima da porta dos outros? Para que vai assustar o motorista? Para direito, se policia nisso aí também. Porque na verdade o clima está pesado para todo mundo. A situação não está tranquila. Você está trabalhando, o cara sabe? Não. E o cara que está ao teu lado não pode ser um bandido também no carro? Então não há ninguém assusta ninguém. Para com distância, vê que vai ficar imprensado? Para antes. Não dá mole, porque a nossa postura no trânsito vai dizer o que vai acontecer. Não é o problema de estar certo ou estar errado. Chegou num ponto que a situação está nesse nível. É em todo lugar do Brasil? Não é em todo lugar do Brasil. Mas no mundo todo existe problema. Então a gente tem que saber ter postura no trânsito. Principalmente, infelizmente, o motociclista, que é uma classe que acabou ficando marginalizada. Quando você fala que dois caras numa moto, todo mundo sai correndo. Se tiver com a camisa do Flamengo, bermuda assim, de chinelo, olha lá. Aí tem sapatênis. Bom, gente, brincadeira, tá? Mas então, a suspensão do direito de dirigir pode se dar por pontos ou por infração. E quem tem atividade remunerada pode fazer a reciclagem preventiva, como eu falei. Aí a gente pula essa parte aí da reciclagem.
Quando for suspenso, quando se envolver em grave acidente, quando o juiz determinar, tudo isso vai ter reciclagem. Medida administrativa. Se você tiver na prova uma questão sobre medida administrativa, toda ela começa com R. Se não começar com R, não é medida administrativa. Guto, mas aí na frente tem um negócio chamado transbordo do excesso de carga, exceção. Transbordo do excesso de carga na página 21, tem 20 e 21. Na página 21 tem lá, transbordo do excesso de carga. É uma exceção. Então já sabe que a resposta vai ser tipo... Tem que começar, se for medida administrativa, começa com R. Salvo transbordo do excesso de carga, que é uma parte da retenção para regularização, que é com R. Você passou com um caminhão pesado numa balança da NTT, pesaram lá 10 mil quilos a mais no seu carro, você vai ficar retido para regularização. Qual é a regularização? Tirar a carga e botar no outro caminhão, o excesso. Mas não sei por que criaram essa medida administrativa. Então, recolhimento da CNH. Existem infrações que recolhem a sua CNH no ato, por exemplo, álcool em direção, manobra perigosa na via. Vai recolher sua CNH por 5 dias e você depois tem um processo de suspensão em andamento aí. Pode ser recolhida também para perícia, suspeita de adulteração. Ele recolhe, te dá um recibo e você, no prazo devido, vai lá para provar que ela é ou não falsa, você vai... Mas ele caminha para o Detran ou o quê? Detran. Depende do agente. Se for agente do Detran, vai encaminhar. Se for lei seca, tem agente do Detran ali, ela vai para a central da lei seca e depois para o Detran. Vai para a perícia. Se você me perguntar quem pericia, não sei. Eu, uma vez, o cara me ameaçou recolher minha carteira dizendo que ela era falsa. Eu falei, por favor, pode recolher. Eu sei que ele é verdadeiro. Ah, mas, amigo, você está em dúvida da minha carteira. É você que está em dúvida. Eu tenho certeza que ela é falsa. Vai mandar para a perícia? Pode mandar. Mas isso não te prejudica, não? Eu vou ficar sem carteira naquele momento. Eu vou ter que ir para o meu destino sem carteira. Ele pegou sua carteira, né? Mandou para a perícia. Foi confiscado, ele vai te dar o recibo. Sim. Né? Você andou 100 metros, parado. Como é que eu volto para casa? Não tem jeito, eu vou ter que voltar. Em geral, quando acontece isso, ou você sai dali com alguém habilitado, ou no caso do documento do veículo, o documento do veículo fica recolhido, eles te mandam para o destino com aquele documento, aquilo ali vai ser a sua comprovação, estou indo para o destino. No meu caso, eu estava indo para Friburgo levar um material. Ele ia recolher minha carteira e ia ter que ter algum habilitado para conduzir o carro. Não ia ter jeito. Ia me prejudicar nesse aspecto. Outro não, eu sabia que era. Aí ele foi e falou, vou falar com o sargento. Aí eu cheguei perto, o sargento falou assim, dá a carteira pro cara, tá liberado, a carteira dele é válida. Porque nessa época, eu já estava há 36 anos, 18 anos, sem renovar a carteira. Porque a primeira habilitação nessa minha época era com 40 de idade. Você habilitava com 18, renovava com 40, depois com 50, com 60, depois de 5 em 5. Então a primeira habilitação, eu falei, olha só, cara, você é novo, deveria saber, mas não sabe. O quase é esse, mas é um absurdo, 18 anos sem renovar a carteira, não está aí? Não está escrito que ela está válida? Não está escrito que está válida? Tá, pô, então, agora você quer recolher? Recolhe, pô, tudo bem. Aí quando o sargento mandou liberar, ele falou assim, não, você sabe que a gente não quer atrapalhar ninguém. Ah, não, você está me cebando aqui o todo, né? A gente não quer atrapalhar ninguém. E dessa carga aí, qual é dessa carga? Eu falei assim, xarope de Guaraná. A carga está toda contada e é para os colegas de vocês lá em Friburgo. Colocou aqui, ó. Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rio de Janeiro, quartel de Friburgo. Aí ele olhou para minha cara. Tá bom, vai embora. Então, lógico que eu vou embora. O que ele queria era dinheiro, pô. O que ele queria era Guaraná. O que ele queria era ganhar alguma coisa. Um beijo na boca, ele queria alguma coisa. Mas se quisesse um beijo, era beijinho. Bom, no meu caso, não ia ganhar não. Meu caso não ia ganhar não. Resultado. Depois do que eu ia pagar de pensão alimentícia que minha mulher ia ficar com raiva de mim, nada disso. Então, o que ele queria era propina. O sargento foi pro amigão, não tem como, não vai se dar bem com isso. Libera o cara. Eu estava com o carro em dia, com a carteira em dia. Aí depois eu fiz prova para a categoria D, aí mudou de carteira, aí tudo bem, aí minha carteira veio a carteira que é hoje, carteira com foto. Mas até 40 anos de idade ela ia ficar daquele jeito. E quem parasse na rua, está escrito que está válida? Está válida. Ah, mas eu posso mandar para a perícia, manda? Mesmo se ele quisesse alegar, por exemplo, de registrar seu carro,
Ele pode fazer qualquer coisa, eu deixo ele fazer, pô. Ele não ia encontrar nada. Isso cansa os caras. A sua postura na hora da fiscalização cansa os caras. Se o cara tiver a fim de se dar bem, ele não vai se dar. Esse mesmo carro era de uma empresa que eu trabalhava. O cara vendia, fabricava xarope de Guaraná. Ele já falava para eu levar carga extra caso eu fosse parado para liberar o Guaraná. Eu falei, olha só, cara, pode ficar certo uma coisa, seu carro não está vistoriado porque você não quer. Está com as taxas pagas, está tudo certo, seu carro passa na vistoria. Você não quer parar para vistoriar. Nem bota nada na carga. Se eu parar, ele vai para o rebote. Eu não vou subornar ninguém na via, não. Ah, não, porque eu tenho os amigos, não sei o que, eu pego e ligo. Eu falei, tá bom. Fui parado na patrulha da Serra de Mato Grosso, indo para Saquarema. Parado. Meu amigo, olha só. O carro vai ser vistoriado, terça-feira está agendado para o Detran de São Gonçalo. O dono do carro disse que tem para quem ligar. Eu vou ligar para ele. O sinal do celular lá é um problema. Consegui falar assim. E aí demorou. O Carlinho não me ligava. Ele não me ligava também de propósito. Eu saquei que ele estava me deixando também no calor. O problema é dele, o carro não é meu. Eu desci a serra a pé. A carga era dele, o carro era dele. O carro é para rebote. Demorou muito, o policial falou assim, vai embora, pode ir embora. Tá bom. Chegou na terça-feira, 8 horas da manhã, tinha vistoria. Carlinhos era muito relaxado. Na minha casa ele chegou 8h15. Chegamos mais de 8h30 no posto de vistoria. Chegamos lá, não fizemos a vistoria porque chegamos atrasados. O problema é seu, pô. Não é meu, o carro não é meu. A vistoria é marcada, o cara fura na vistoria. Agora, eu passar de novo naquele posto policial, depois da terça-feira com o carro sem vistoria, você não falou que ia fazer vistoria? Falei, cara, se esse cara me parar, eu vou ficar com a cara desse tamanho. Agendamos de novo. Agora eu não agendei por onde queria, não. Agendei por Detran mais próximo. Rio, Parada de Lucas, 5 da tarde, sexta-feira. Não, eu tive que agendar para o primeiro que tinha vaga. Agendamos. Chegamos lá, saímos de lá às 7 horas, carro vistoriado, acabou o problema. Eu não tenho esse papo, não vai levar. Não tem. Sabe por quê? Para eu falar mal de alguém que é corrupto, eu não tenho que ser corrupto. É, porque se você está indo com uma carga ali, né, por exemplo, de 100 insumo, você está levando 110. Ah, mas eu estou levando 10 para cobrir o que vai estourar. Como que vai estourar se está embaladinho aí? Isso aqui é para malhar com aluguel. Não, você está falando de uma outra coisa aí. Se a Receita Federal vai parar, porque no mesmo molde da lei seca, tem um que trabalha com carga de carro, esqueci o nome. Mesmo molde da lei seca. Meu irmão, tem 10 a mais aí, o que houve? Cadê a nota fiscal disso aqui? Vou ser multado, fiscalmente falando, a empresa vai ser multada porque tem 10 fora. E aquele material vai ser recolhido. Então, ele se orgulhava de fazer isso. Se você alegar que é seu, não, é meu, esse aqui... Tem que ter nota, tudo tem que ter nota. Tudo tem que ter nota. Tá? Então... Não, aí não é, não. Excesso de carga é excesso de peso, largura, altura, dimensões. Esse caso está fora da nota, por quê? Tem que ter nota. É para consumo próprio. Bom, então, medida administrativa, começa com R, menos transbordo, excesso de carga. Recolhimento da habilitação, recolhimento do certificado de registro e recolhimento do licenciamento anual pode se dar por suspeita de fraude. Adulteração, também. Remoção do veículo. Remoção é quando você tem um problema de licenciamento, quando você tem pneu careca, quando você está com dispositivo anti-radar, para-brisa quebrado, não tem como resolver, é reboque, remoção. Retenção do veículo. Retenção do veículo é quando você pode resolver o problema no local. Por exemplo, você foi parado sem habilitação, vai ficar retido para regularização. Te liberaram para você trazer alguém habilitado. Alguém habilitado vem e leva o seu veículo. Acabou. Retenção é sempre para regularização. Existem algumas retenções que não vão dar regularização, não. Porque não dá para regularizar. Mas a gente entra em outro mérito. Tá?
Transbordo, excesso de carga, eu já avisei, já passei. Realização de teste de dosagem de alcoolemia, você pode ser convocado a fazer na própria lei seca, no IML, caso seja necessário. Recolhimento de animal, é animal abandonado na via, ele vai ser recolhido para uma fazenda, para um sítio, para algum lugar, e você vai pagar por essas despesas, caso vocês tenham abandonado um animal na via. Sem contar que hoje ainda tem lance de você maltratar animal, de abandonar, não sei o que, você ainda pode ser punido criminalmente. Hoje é melhor você matar alguém do que... Se você chutar um cachorro e matar uma pessoa, você chuta um cachorro, vai preso e matar uma pessoa, você ainda tem atenuante. E eles já não gostam de moto agora. Então, realização de exame de aptidão física e mental. Esse exame que vocês fizeram para fazer a habilitação. Pode ser necessário pedir para fazer uma revisão. Bom, vamos encerrar.